O que a falta de amigos revela sobre você. Tem uma coisa que quase ninguém te conta, mas que precisa ser dita com todas as letras. A falta de amigos na vida adulta não é só um detalhe da sua história, ela é um espelho da forma como você se relaciona. Não é castigo, não é azar, não é porque o mundo está perdido ou porque todo mundo é falso. A solidão que você sente hoje fala muito mais sobre padrões que você repete sem perceber do que sobre a maldade dos outros. Essa é a informação mais importante de tudo que vamos conversar aqui. Quando você olha para a sua vida e percebe que quase não tem amigos de verdade, isso não é um acaso, é um sinal. Um sinal de que alguma coisa na sua maneira de se comunicar, de se aproximar, de manter vínculos, precisa urgentemente ser revista. Vamos começar do começo. Pense com calma. Quantas pessoas hoje te conhecem de verdade? Não estou falando de conhecidos de rede social, nem de gente que manda parabéns uma vez por ano no aplicativo. Estou falando de gente que sente sua falta se você some, que percebe pela sua voz quando você não está bem, que te liga sem motivo só para saber como foi o seu dia. Se você demorou para lembrar de alguém, ou se simplesmente não conseguiu lembrar de ninguém, isso dói, eu sei. Mas também pode ser o início de uma grande virada na sua vida. Muita gente tenta se proteger dessa dor com explicações prontas. É que depois dos 40 todo mundo fica ocupado. Ninguém presta. Mulher é tudo invejosa. Família só procura quando precisa. Essas frases aliviam por alguns minutos, mas te prendem no mesmo lugar porque colocam toda a responsabilidade fora. A verdade é mais desconfortável, mas também muito mais libertadora. A forma como você aprendeu a se relacionar influencia diretamente a qualidade das suas amizades hoje. Se você cresceu em ambientes de crítica, competição, drama ou controle, é muito provável que tenha levado um pouco disso para os seus relacionamentos, mesmo sem perceber. Eu, como psicóloga, passei mais de 30 anos ouvindo histórias de mulheres que chegaram aos 50, 60, 70 anos cheias de ressentimento, dizendo que os filhos se afastaram, que o marido é frio, que as amigas sumiram. Quando vamos desmontando a história com calma, quase sempre aparece o mesmo padrão: dificuldade de ouvir, necessidade de ter razão, conversa que vira competição de sofrimento, cuidado que, na prática, é controle. E isso não faz de ninguém uma pessoa má. Faz de você alguém que nunca foi ensinada a se relacionar de forma leve, respeitosa e adulta. Talvez você se reconheça aqui. Quando alguém desabafa, você rapidamente conta um problema maior. Quando uma filha fala de um sonho, você lembra dos perigos, dos riscos, do que pode dar errado. Quando a amiga conta uma conquista, você responde com uma comparação ou com uma história sua. Não é por maldade, é porque o seu cérebro se acostumou a funcionar assim. Só que, com o tempo, as pessoas vão se afastando. Não é de um dia para o outro. Primeiro, elas ligam menos. Depois, param de contar coisas importantes. Até que um dia você percebe que ninguém te procura de verdade. E aqui entra um ponto crucial. A falta de amigos não significa que você é insuportável ou sem solução. Significa que você está funcionando no piloto automático emocional há muitos anos. Você reage, fala, se comporta como aprendeu lá atrás, quando era criança, adolescente, jovem e adulta. Só que hoje você é outra pessoa, com mais idade, mais história e, principalmente, com mais responsabilidade sobre a própria vida. O respeito e a conexão que você tanto deseja não caem do céu. Eles nascem quando você está disposta a encarar com honestidade a sua parte naquilo que está dando errado. Talvez, ouvindo isso, uma parte sua queira se defender. Mas eu sempre ajudei todo mundo, eu sempre estive disponível, eu sempre fui boa. E eu não duvido disso. Muitas mulheres que chegam sozinhas na maturidade foram justamente as que mais se doaram, as que mais carregaram família, problemas, segredos e dores nas costas. O problema é que ajudar demais, opinar demais, controlar demais, reclamar demais ou se vitimizar o tempo todo pesa. E ninguém aguenta peso emocional constante. A presença que deveria ser acolhimento vira fardo, e ninguém quer sentir que precisa se preparar emocionalmente para estar com você. É aqui que começa a grande virada. Perceber que, se a falta de amigos é um sintoma, você pode tratar a causa. Você pode aprender outra forma de se comunicar, de ouvir, de colocar limites, de se interessar pelos outros sem transformar tudo em sobre você. O cérebro muda. A personalidade amadurece. Há espaço para novos hábitos, novas formas de se colocar no mundo, em qualquer idade. Isso não apaga o passado, mas muda completamente o futuro. E já que você está aqui, me ouvindo até agora, quero te pedir uma coisa bem simples, mas importante. Se esse tema mexe com você,
Se de alguma forma você sente que essas palavras estão cutucando pontos que você evita olhar, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e salva esse vídeo. Assim você não perde os próximos conteúdos, e o YouTube também entende que esse tipo de reflexão faz sentido para você e passa a te entregar mais vídeos que te ajudam a crescer emocionalmente. Aliás, se você já percebeu algum padrão seu que afasta as pessoas, conta nos comentários, sem se julgar. Às vezes, a sua coragem de reconhecer algo em voz alta é exatamente o que outra mulher precisava ouvir para começar a mudar também. Na próxima parte, nós vamos aprofundar um pouco mais esses padrões escondidos, o jeito de falar que pesa, o hábito de transformar qualquer conversa em reclamação, a tendência a se colocar sempre como vítima e como tudo isso vai, pouco a pouco, esvaziando a sua vida social. Vamos desmontar esses comportamentos com calma, sem culpa, mas com muita responsabilidade, para que você possa escolher um caminho diferente daqui para frente. Quando eu disse que a falta de amigos é um sintoma, não era força de expressão. No consultório, isso aparece o tempo todo, mesmo quando a pessoa chega reclamando de outra coisa. Às vezes ela vem falar de ansiedade, insônia, crises de choro, sensação de vazio, e quando vou perguntando sobre a vida dela, percebo que quase tudo gira em torno de relações quebradas, vínculos que foram se desfazendo, mágoas que nunca viraram conversa verdadeira. A solidão não chega batendo na porta, ela vai se instalando devagar, do mesmo jeito que a ferrugem toma conta de um portão que ninguém cuida. E, quase sempre, por trás dessa solidão existe um padrão de comportamento que se repete há anos. Quero que você pense em alguém da sua família ou do seu círculo que seja difícil de conviver. Aquela pessoa que todo mundo evita ligar, que, quando chega numa reunião, o clima pesa. Às vezes é a tia que transforma qualquer assunto em reclamação, a amiga que faz da vida um concurso de tragédia, o parente que está sempre criticando alguém. Acontece que, em muitas histórias que chegam até mim, a mulher solitária de hoje já é vista pelos outros exatamente assim. Como alguém pesada, previsível, que só fala de problema, que não sabe ouvir. E isso dói, porque por dentro ela muitas vezes se vê como alguém apenas preocupada, sincera, verdadeira. Uma coisa que quase ninguém percebe é como a necessidade de ser ouvida pode se transformar, sem querer, em competição de sofrimento. A filha liga para contar que está cansada do trabalho. Antes de terminar a frase, a mãe já entra dizendo que na época dela era muito pior, que ela sim sofreu, que ninguém imagina o que ela passou. Uma amiga conta que está triste com o marido e logo escuta que triste estou eu que fui traída 3 vezes. Quando tudo vira eu sofro mais que você, a mensagem que chega para o outro é: o que você sente não importa tanto assim. Aos poucos, sem alarde, as pessoas param de contar as coisas. Primeiro, evitam falar de assuntos delicados. Depois, evitam ligar. No final, você fica com a sensação de que ninguém te procura, e de fato não procura, mas porque estar com você virou sinônimo de sair mais cansado do que chegou. Outro padrão muito comum é o da pessoa que confunde cuidado com controle. Ela diz que está só querendo melhor, mas critica o namorado da filha, a roupa que o filho usa, a forma como a nora cuida das crianças, o jeito da amiga se comportar. Dá opinião sem ser chamada, manda áudio longo dizendo o que acha que o outro deveria fazer, insiste, insiste, insiste. Na cabeça dela, isso é prova de amor. Na cabeça do outro, isso é sufocamento. E o que a maioria faz quando se sente sufocada? Se afasta. Não é que o filho não ame mais, não é que a amiga tenha virado ingrata, é que ninguém suporta viver sob julgamento constante, principalmente vindo de quem deveria ser porto seguro. Talvez você se veja no extremo oposto, não controla, mas também não escuta. A pessoa abre o coração e você já está preparando um discurso, um sermão, uma resposta pronta. Não pergunta mais nada, não se aprofunda, não se interessa. O outro sente que está falando com uma parede. E aí vem a reclamação: ninguém me conta nada. Mas como contar, se sempre que alguém tentou falar acabou se sentindo invalidado, criticado ou ignorado? Em relacionamentos saudáveis, falar e ouvir têm quase o mesmo peso. Se você fala muito e escuta pouco, a relação inevitavelmente inclina para um lado só, e, quando o peso fica grande demais, o vínculo quebra. Também existe o padrão da negatividade crônica. Sabe aquela pessoa que sempre tem um mas? A amiga diz que viajou e você responde: ah, mas hoje em dia viajar é perigoso. Alguém compartilha uma conquista e você solta: mas espera que a conta chega. Nada está bom, nada é suficiente. O mundo é sempre duro, a vida é sempre injusta, as pessoas são sempre decepcionantes. É claro que todos nós temos momentos assim.
A diferença é quando isso vira a trilha sonora permanente da sua presença. O outro se prepara emocionalmente para estar com você, como quem se prepara para uma reunião difícil. E, diante disso, é natural que escolha te ver cada vez menos. Não porque te odeia, mas porque precisa se proteger. Talvez, lendo isso, você esteja se lembrando de situações concretas. Uma ligação em que você só falou de problemas e depois percebeu que nem perguntou como a outra pessoa estava. Um almoço em família em que você corrigiu, cortou, criticou e depois foi dormir chateada porque ninguém me entende. Não é fácil encarar esses espelhos, eu sei. Dá vontade de jogar tudo para debaixo do tapete e dizer que não era bem assim. Mas é justamente esse incômodo que mostra que ainda há espaço para mudança. Se não doesse, você já teria desistido. Se incomoda, é porque uma parte sua ainda quer fazer diferente. Quero te convidar a dar um passo muito simples, mas poderoso. Começar a observar suas conversas. Não é para se culpar, é para aprender. Depois de falar com alguém, pergunte a si mesma: eu ouvi de verdade ou só esperei a minha vez de falar? Eu fiz perguntas ou usei qualquer assunto como gancho para falar de mim? Eu ofereci acolhimento ou ofereci sermão? Eu consegui ficar com a dor do outro sem transformar tudo num show sobre a minha própria dor? Fazer esse tipo de pergunta com honestidade é o primeiro treino para mudar padrões antigos. O cérebro aprende por repetição, mas ele precisa de consciência para iniciar uma nova rota. Aliás, se alguma cena veio à sua mente agora, uma amizade que se perdeu, um parente que se afastou, uma conversa que você gostaria de ter feito diferente, vale muito escrever sobre isso nos comentários. Às vezes, colocar em palavras o que você percebe sobre si mesma é o primeiro passo para não repetir o mesmo roteiro. E, quando você compartilha sua reflexão, você também ajuda outras mulheres que vão se reconhecer na sua história e sentir menos vergonha de olhar para a própria. Se sentir vontade, escreve ali embaixo qual padrão você suspeita que mais afasta as pessoas de você hoje. Tem um ponto da nossa conversa que talvez tenha doído mais em você, quando eu falei da dependência emocional disfarçada de cuidado. Muita mulher que chega sozinha na vida adulta não percebe que passou décadas colocando toda a energia num único relacionamento, normalmente marido ou filhos, e deixou o resto da vida murchar. A pessoa não tem hobbies, não tem projetos, não cultiva amizades, não tem prazer que seja só dela. Tudo gira em torno de estar disponível para alguém. E aí, quando esse alguém começa a buscar ar, espaço, interesses próprios, ela sente como abandono, traição, ingratidão. O casamento entra em crise, os filhos se afastam, e ela repete a frase: depois de tudo o que eu fiz. Mas, no fundo, o que ela ofereceu não foi só amor, foi também um peso enorme, o peso de ser a única fonte de sentido da vida dela. Quando eu contei a história da Sônia, aquela que vivia para o marido e não sabia quem era sem ele, talvez você tenha se enxergado um pouco. Ela acreditava que fazer tudo por ele era prova de amor, mas na prática tinha apagado qualquer traço de identidade própria. Não sabia do que gostava, do que sentia falta, do que desejava para si. Ela confundiu cuidar com não existir fora do outro. O problema é que ninguém aguenta ser o universo de ninguém. Por mais que alguém nos ame, carregar sozinho a responsabilidade de ser a única alegria, o único assunto, a única companhia do outro é sufocante. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa começa a se afastar, não porque não ame, mas porque precisa sobreviver. E aí a dependência emocional vira exatamente aquilo que mais se temia: solidão. A mesma lógica vale para a forma como falamos. Muita gente acha que está apenas sendo sincera, quando, na verdade, está sendo cruel. Eu falo na cara mesmo. Quem quiser que aguente. Eu sou assim, verdadeira. Quantas vezes você já ouviu ou disse frases assim? A Marta, lembra, dizia que o marido era frio e distante, mas tratava o homem com desdém em cada pequena conversa. Corrigia, menosprezava, zombava. Ela achava que era só brincadeira, só sinceridade. Para ele, era humilhação diária. No começo, ele discutia, tentava argumentar. Depois de anos, só se fechou. Não tinha mais vontade de abrir a boca perto dela. Muitos relacionamentos morrem assim, sem explosão, sem escândalo, apenas corroídos por pequenas faltas de respeito de todos os dias. Isso é o que eu chamo de violência silenciosa. Não deixa roxo na pele, mas deixa marca fundo na alma. Quando você ri do que o outro sente, quando faz pouco do sonho dele, quando sempre tem uma resposta sarcástica, você está dizendo: o que você é não merece ser levado a sério. E ninguém consegue se sentir íntimo de quem o trata com desprezo. A consequência é previsível. O outro começa a se calar,
a esconder que pensa, depois a evitar a sua presença. De fora, parece que todo mundo se afastou do nada. Por dentro, houve um acúmulo de pequenas feridas que nunca foram olhadas. É aqui que entram os limites saudáveis, não só os limites que você coloca nos outros, mas também os limites que você passa a colocar em si mesma. Limite é a capacidade de perceber. Até aqui eu posso ir sem me perder e até aqui eu posso ir sem ferir o outro. Por incrível que pareça, quem é muito dependente emocionalmente também é, muitas vezes, invasiva. Liga 10 vezes seguidas, manda mensagem cobrando resposta, quer saber cada passo, cada detalhe. Isso não é interesse, é controle. E controle sempre vem do medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar só. Quando Glória começou a dizer não para os pedidos abusivos dos filhos, quando parou de estar disponível 24 horas por dia, quando colocou limite nas conversas cheias de desrespeito, parte da família se revoltou. Mas esse choque é parte do processo. Toda vez que você muda as regras de um jogo que durou anos, quem se beneficiava da antiga versão vai reclamar. Ainda assim, é assim que nasce um novo tipo de relação, menos baseada na culpa, mais baseada na escolha. Talvez você esteja percebendo que tem, sim, comportamentos que afastam as pessoas. Isso pode trazer vergonha, culpa, vontade de se encolher. Mas eu quero te lembrar de uma coisa essencial: reconhecer não é se condenar, é ganhar poder. Enquanto você diz eu sou assim e pronto, nada muda. Quando você começa a dizer eu tenho feito isso, mas posso aprender a fazer diferente, o cérebro encontra espaço para criar novos caminhos. É a tal da neuroplasticidade funcionando a seu favor. E ela não depende da idade, depende da disposição de encarar o próprio espelho sem fugir. Aliás, já que estamos falando de mudança real, vale muito você olhar agora se está mesmo inscrita no canal. Muita gente assiste, volta várias vezes, sente que o conteúdo ajuda, mas ainda não clicou em inscrever-se e nem ativou o sininho. Se esse vídeo está te fazendo pensar de um jeito diferente sobre suas relações, confere aí embaixo se o botão vermelho já virou inscrito e ativa as notificações. Assim, toda vez que eu trouxer um conteúdo que pode te ajudar a reconstruir vínculos e a se relacionar melhor, você não depende do acaso para encontrar de novo. Na próxima parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nos temas dos limites, da reciprocidade e dessa dificuldade de celebrar a felicidade dos outros que, sem que você perceba, vai deixando você como última opção na vida de todo mundo. Se fizer sentido continuar essa jornada comigo. Tem outro ponto que pesa muito na solidão afetiva e quase ninguém admite: a dificuldade de se alegrar de verdade com a felicidade dos outros. Muita gente diz que é amiga, que torce, que vibra, mas no fundo sente um aperto, uma comparação, uma vontade de diminuir. A amiga engravida e você pensa logo ela. A irmã compra uma casa e você lembra que a sua é maior, a colega é promovida e você solta um mas também, com os contatos que ela tem. Por fora parece apenas comentário, por dentro é insegurança gritando. E a verdade é uma só: ninguém consegue se sentir acolhido por alguém que transforma qualquer vitória em competição silenciosa. Aos poucos, as pessoas param de contar as coisas boas para você. E quando deixam de compartilhar as alegrias, não demora muito para pararem de compartilhar as dores também. A relação esfria e você nem entende direito por quê. No consultório, eu via isso acontecer o tempo todo. Lembra da Lúcia, que eu mencionei? Uma mulher inteligente, trabalhadora, com histórias incríveis, mas completamente cercada por afastamentos. Quando fomos revisando as amizades que desandaram, um padrão foi aparecendo. Sempre que alguma amiga contava uma conquista, Lúcia sentia a necessidade de contar algo maior, corrigir, relativizar ou criticar. Se a amiga dizia consegui um emprego melhor, ela respondia mas esse mercado tá péssimo, cuidado para não ser mandada embora. Se a outra dizia tô namorando, ela vinha com homem hoje em dia não presta, abre o olho. Nunca era um que bom por você, me conta mais, como você está se sentindo. Era sempre sobre puxar a conversa de volta para si, ou colocar uma nuvem em cima do céu azul do outro. Aos poucos, as amigas foram compartilhando cada vez menos, até quase sumirem. Lúcia jurava que era inveja delas. Na verdade, o incômodo vinha dela. Essa incapacidade de celebrar o outro, quase sempre, nasce da sensação profunda de eu estou atrasada na vida. É como se, lá no fundo, você acreditasse que a felicidade é um bolo pequeno, e que cada pedaço que alguém pega é um pedaço a menos para você. A mente entra em modo comparação. Ela conseguiu e eu não. Ela tem alguém e eu estou sozinha. Ela está crescendo e eu estou parada.
Em vez de olhar para isso como um chamado para cuidar da sua própria vida, você reage atacando ou diminuindo. Só que ninguém quer, por muito tempo, conviver com alguém que não consegue ficar feliz quando algo bom acontece. Amizade verdadeira é justamente o lugar onde a gente pode vibrar alto sem medo de despertar competição. Outro veneno silencioso que destrói laços é a dificuldade de pedir desculpas. Tem gente que prefere perder o contato com o filho, com uma amiga de décadas, com o irmão, admitir que exagerou num comentário ou passou do limite numa discussão. Eu não peço desculpas, porque eu estava certa. É a frase clássica. Como se estar certo fosse mais importante do que a pessoa. A Beatriz, lembra? 3 anos sem falar com a filha, por causa de uma frase dura dita num momento de raiva. No fundo, ela sabia que tinha passado do ponto, mas o orgulho sussurrava. Ela também errou, porque só eu devo me retratar. Enquanto isso, os dias iam passando, aniversários sem abraço, acontecimentos importantes sem presença, um buraco crescendo entre as duas. Quando finalmente conseguiu ligar para a filha e dizer eu errei, eu te machuquei, eu sinto muito. As duas choraram. Não foi mágico nem instantâneo, levou tempo para reconstruir a confiança. Mas a ponte, que estava quebrada, ganhou os primeiros tijolos. Isso é algo que quase ninguém te conta. Pedir desculpas não diminui você, aumenta. Mostra maturidade emocional, responsabilidade afetiva, capacidade de colocar o vínculo acima do orgulho. A pessoa que jamais admite erro até pode parecer forte por fora, mas por dentro está presa ao próprio ego. E quem convive com alguém assim, uma hora se cansa de bater na mesma parede. Ligada a isso está a questão da reciprocidade. Tem relações que acabam não por falta de amor, mas por falta de troca. De um lado, ficam as pessoas que só aparecem quando precisam, pedem dinheiro, tempo, conselho, consolo. Do outro, as que se colocam eternamente no papel de salvadoras, dão carona, emprestam casa, ajudam em mudança, acolhem desabafos, mas nunca pedem nada. Em ambos os casos, o vínculo fica torto. No caso da Rita, por exemplo, ela jurava que as amigas a abandonavam. Quando fomos ver, ela só buscava essas amigas em situação de crise. Eram mensagens longas, pesadas, ligações chorando, pedidos de ajuda. Quando as coisas se acalmavam, Rita desaparecia. Não mandavam como você está. Não se mostrava presente quando a vida das outras estava boa. O resultado? As amigas começaram a se sentir usadas, drenadas, e se afastaram. No outro extremo, há quem nunca peça nada. Parece virtude, mas muitas vezes é medo disfarçado. Quem não consegue dizer estou precisando de você, pode me ouvir, também impede que a relação se aprofunde. Fica sempre no lugar de quem resolve, acolhe, orienta, e nunca se mostra vulnerável. Só que intimidade verdadeira nasce quando os dois lados, em momentos diferentes, podem ser fortes e frágeis, apoio e apoiados. A amizade madura tem esse movimento. Às vezes eu te seguro, às vezes você me segura. Se você só doa, se exaure. Se você só recebe, desgasta. Talvez, enquanto eu falo, estejam vindo nomes à sua cabeça. Pessoas que se afastaram depois de você diminuir o momento feliz delas, um pedido de desculpas engolido por orgulho, uma conversa em que você só falou de si, um favor pedido e nunca retribuído. Em vez de usar isso para se culpar, use para enxergar responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Quando você assume, sim, eu fiz isso, mas eu posso aprender outra forma, você abre espaço para uma nova versão de você nas relações. E às vezes, um simples movimento, mandar uma mensagem sincera, reconhecer um erro, perguntar como o outro está sem emendar com o próprio drama, já começa a mudar o clima. Se alguma situação específica veio forte na sua memória agora, vale muito você colocar isso para fora. Escrever ajuda a organizar o que a mente tenta empurrar para o cantinho. Se fizer sentido, compartilha nos comentários, sem citar nomes, claro. Conta em qual dessas atitudes você mais se reconheceu, dificuldade de se alegrar pelo outro, de pedir desculpas, de equilibrar o dar e receber. Às vezes, ler que outras pessoas também estão passando por isso traz alívio e senso de pertencimento. E se você sente que esse conteúdo poderia cair como luva para alguma amiga, irmã ou colega, manda esse vídeo para ela. Você nunca sabe quando uma conversa assim pode ser o primeiro passo para uma reconciliação ou para um novo jeito de se relacionar. Tem um ponto que quase ninguém associa diretamente à falta de amigos, mas ele pesa demais. Você parou de crescer por dentro. Parou de se interessar por coisas novas, de aprender, de se atualizar, de se colocar em situações diferentes. Sem perceber,
Ficou presa nos mesmos assuntos, nas mesmas histórias, nas mesmas reclamações de sempre. E por mais difícil que seja admitir, conviver com alguém que só repete as mesmas dores, os mesmos temas, as mesmas críticas, ano após ano, fica cansativo. No começo as pessoas até têm paciência, tentam acolher, aconselhar, puxar outros papos, mas se tudo sempre volta para o mesmo lugar, a conversa deixa de ser encontro e vira looping. E ninguém aguenta viver em looping para sempre. Pessoas interessantes não são as mais estudadas, as mais viajadas ou as mais ricas. Pessoas interessantes são as que continuam curiosas, independente da idade. São aquelas que ainda se permitem gostar de coisas novas, ler um livro diferente, fazer um curso online, aprender uma receita, testar uma dança, entrar num grupo de caminhada, participar de um clube de leitura, mexer num aplicativo que nunca usaram. Elas têm assunto porque têm vida e movimento. A energia delas não é a da queixa que se arrasta, é a da descoberta. E adivinha com quem as pessoas gostam de estar? Com quem acende, não com quem apaga. Lembra da Helena, que eu comecei a mencionar? Uma mulher de 63 anos que poderia, tranquilamente, estar trancada numa rotina amarga, mas fez escolhas diferentes. Helena chegou ao consultório triste, solitária, mas disposta a tentar algo novo. Em vez de ficar revisitando eternamente as injustiças que viveu, ela começou a experimentar. Entrou num curso de pintura, mesmo dizendo que não sabia nem desenhar boneco de palito. No começo, se sentia ridícula, deslocada, achando que não combinava com aquilo. Mas insistiu. Depois começou a fazer yoga em um grupo de senhoras do bairro, riu das próprias limitações, comemorou quando conseguiu encostar um pouco mais as mãos no chão. Mais tarde entrou num clube de leitura e se viu comentando livros que jamais teria escolhido sozinha. O que aconteceu com o círculo social da Helena não foi mágica, foi consequência. Ao se colocar em ambientes novos, ela começou a conhecer pessoas novas. E, mais importante ainda, tinha assunto que não era só doença, problema de família e reclamação do governo. Ela falava das aulas, dos desafios, das descobertas, das cores que tinha misturado na tela, das cenas dos livros, das dores do corpo depois da prática de yoga, rindo de si mesma com leveza. Isso não apagou as dores antigas, nem os problemas reais, mas mudou a proporção entre dor e vida. E as pessoas se aproximam justamente de quem não as puxa o tempo todo para o buraco. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho dinheiro para curso, eu não gosto dessas coisas modernas, eu não sei por onde começar. E é aí que entram as desculpas que te mantêm exatamente onde está. Crescer não é sempre sobre gastar, é sobre se mover internamente. Ler um livro emprestado, participar de um grupo gratuito na igreja ou no posto de saúde, aprender algo pelo celular, assistir a conteúdos que ampliam sua visão em vez de reforçarem só a revolta. Até uma caminhada diária pelo bairro, observando pessoas, casas, árvores, já vai te dando pequenas histórias, pequenos temas, pequenas mudanças. O que te afasta das pessoas não é só o que você faz com elas, é o que você faz com você. Se você vive apenas revisitando mágoas, repassando injustiças, mantendo vivos os mesmos conflitos de 20 anos atrás, a sua presença vai ficando pesada. Quem chega perto sente que não tem espaço para respirar, porque tudo gira em torno daquilo que nunca muda. Agora, quando você se permite acrescentar camadas novas à sua história, você passa a ter mais do que dor para oferecer. Você oferece perspectiva, humor, crescimento, humanidade. Isso é irresistível em qualquer idade. Outro ponto que pesa muito é quando você se define apenas pelo passado. Na minha época era melhor. Antigamente as pessoas prestavam, hoje ninguém vale nada. Quem vive assim não percebe, mas está mandando uma mensagem constante. O mundo de hoje não serve, as pessoas de hoje não servem, a vida de hoje não serve. E quem está vivendo o presente, tentando se ajustar, tentando ser melhor, escuta isso como um grande vocês não prestam. Não tem como construir amizades verdadeiras com alguém que despreza tudo que é atual, que critica qualquer novidade, que sabota qualquer tentativa de mudança dizendo: isso não é para mim. Você não precisa amar tudo que é novo, mas precisa permitir-se pertencer ao tempo em que está viva. Quando você se interessa pelo que seus filhos fazem, pelas músicas que ouvem, pelos aplicativos que usam, pelas séries que assistem, não para criticar, mas para compreender, você cria ponte. Quando você pergunta e realmente escuta, pode até não gostar de tudo, mas se torna alguém com quem dá vontade de conversar. E no fundo, amizade é muito isso, vontade de conversar de novo. Talvez o grande convite dessa etapa da vida seja esse. Em vez de ficar exigindo que as pessoas voltem, que os filhos liguem,
que os amigos reapareçam, comece a se fazer uma pergunta simples e muito poderosa. Eu, sendo quem estou sendo hoje, teria vontade de ser minha amiga. Não é para se apedrejar, é para se observar. Se a resposta for talvez não, isso não é sentença, é ponto de partida. Você pode ir ajustando o tom, soltando um pouco as queixas, abrindo espaço para a curiosidade, treinando se interessar de verdade pelos outros, sem transformar tudo em palco para suas dores. Aliás, se tudo isso está fazendo sentido para você, vale muito a pena continuar esse movimento também fora do vídeo. Uma forma simples de começar é transformar esse conteúdo em conversa. Escreve aqui embaixo qual mudança você sente que mais precisa fazer para se tornar uma pessoa mais leve e interessante de se ter por perto. Às vezes, colocar em palavras esse compromisso consigo mesma já é um primeiro passo concreto. E aproveita para olhar se você está mesmo inscrita no canal. Muita gente assiste sempre, mas nem percebe que ainda não apertou o botão de inscrição. Confere aí, se inscreve, ativa as notificações para ser avisada quando saírem outros vídeos como esse e manda esse conteúdo para alguém que você sente que anda se apagando e se fechando demais. Se tudo isso tocou em pontos importantes para você, me dá um ok para eu continuar. Na próxima parte, a gente vai entrar ainda mais fundo na questão dos limites, de como parar de aceitar migalhas nas relações e de como se posicionar sem virar alguém fria ou amarga. Tem uma coisa que talvez doa ouvir, mas pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Não é só a falta de amigos que revela algo sobre você, é também o tipo de gente que você atrai e mantém perto. Se a sua vida está cheia de relações onde você sente que dá demais, que é sempre a disponível, a conselheira, a que ajuda, a que empresta dinheiro, a que resolve problema, mas quando você precisa não tem ninguém, isso não é azar, isso é sinal de limite frouxo. E quando o limite é frouxo, o mundo entende. Ali é só pegar, não precisa devolver. Limite saudável não é levantar muro e viver trancada. Também não é virar uma pessoa fria, grossa, indiferente. Limite saudável é clareza. É saber onde você termina e onde o outro começa. É entender que você pode amar muito alguém e, ainda assim, dizer não quando algo te machuca, te suga, te desrespeita. Sem limite, qualquer amor vira invasão. E é por isso que tanta gente chega na vida adulta exausta, dizendo: eu dou tudo e ninguém faz nada por mim. Porque passou décadas oferecendo o que não tinha, aceitando o que não queria e engolindo o que não suportava. Eu atendi uma paciente, vamos chamá-la de Glória, 57 anos. Glória era o que o mundo chamaria de boazinha demais. Filhos adultos que pediam dinheiro todo mês, marido que não levantava um copo d'água, irmãos que ligavam apenas para pedir favores, amigas que só apareciam em crise. Glória ia se oferecendo, se virando, se endividando, se esvaziando. Por fora, a imagem da mulher prestativa. Por dentro, uma panela de pressão lotada de mágoa e ressentimento. Ela dizia: se eu não fizer, ninguém faz. E eu respondi: exatamente. Enquanto você continuar fazendo tudo, ninguém vai aprender a fazer nada. O que mantinha Glória presa nesse papel não era amor, era medo. Medo de ser rejeitada se dissesse não. Medo de ser chamada de egoísta. Medo de descobrir quem ainda ficaria por perto se ela parasse de ser a salvadora de todo mundo. E essa é uma pergunta que talvez também te assuste. Se você parasse hoje de resolver tudo, quem ficaria? Quem continuaria te procurando mesmo sem precisar de nada? Quem ainda te chamaria para tomar um café, só para estar com você? Quando a gente começa a colocar limite, geralmente vem uma onda de culpa junto. Você diz não e a cabeça começa: poxa, coitada da pessoa, será que fui dura demais? Talvez eu esteja exagerando. Só que essa mesma cabeça não tem a mesma velocidade para te defender quando você está sendo explorada. Para o seu cérebro acostumado a se anular, cuidar de si parece egoísmo. E agradar o mundo inteiro, mesmo se destruindo, parece virtude. É exatamente essa lógica torta que precisa ser virada de ponta cabeça. Limite não é castigo, é cuidado mútuo. Quando você diz a um filho adulto não posso te emprestar dinheiro esse mês, você está convidando ele a assumir as próprias responsabilidades. Quando você diz a uma amiga hoje eu não tenho condição emocional de ouvir, estou sobrecarregada, você está mostrando que também é humana, que não é um poço sem fundo. Quando você diz a um parceiro esse tom comigo não, você está educando o relacionamento para o respeito. Se a pessoa se ofende porque você se respeitou, o problema nunca esteve em você. Outro ponto que acaba com a amizade e ninguém gosta de admitir: dificuldade de celebrar a felicidade dos outros. Você já percebeu como algumas pessoas somem da sua vida bem na fase em que você está melhor? Acontece muito. Agora, com toda honestidade,
Você consegue sinceramente se alegrar quando alguém que você conhece conquista algo grande? Ou sente aquele aperto, aquela comparação automática, aquela vontade de diminuir um pouquinho? Muita gente se afasta não porque o outro é ruim, mas porque não aguenta o incômodo interno de ver alguém indo bem. A amiga emagrece, você comenta. Ah, também, com o dinheiro que ela tem, até eu. A irmã viaja, você solta. Também, não tem responsabilidade nenhuma, vive passeando. A colega compra um apartamento, você pensa. Deve ser por causa daquele namorado rico. Cada piadinha, cada comentário venenoso, cada tentativa de diminuir o brilho do outro vai construindo, tijolo por tijolo, o muro que te separa de relações boas. Ninguém quer dividir alegria com quem transforma a celebração em competição. Isso quase nunca vem de maldade pura. Vem de insegurança. Vem de um lugar dentro de você que acredita que se o outro está feliz, então você, automaticamente, está perdendo algo. Como se existisse um estoque limitado de coisas boas no universo. Mas a vida não é um balcão de padaria onde, se a pessoa da sua frente pegou o último doce, acabou para você. A felicidade do outro não diminui a sua. O sucesso do outro não cancela o seu caminho. E te digo mais. Quanto mais você se treina a celebrar genuinamente, mais você se torna alguém com quem os outros gostam de estar. Tem também um veneno silencioso que destrói vínculos, a incapacidade de pedir desculpas. Eu vejo isso demais em mulheres maduras. Passam a vida inteira acreditando que admitir erro é humilhação, que pedir perdão tira autoridade. Então, preferem perder um filho, um amigo, um casamento, mas não soltam a frase eu errei, me desculpa. E enquanto isso, a solidão só cresce. Pedir desculpas não é se rastejar. Não é dar razão em tudo para o outro. Não é apagar a sua dor. Pedir desculpas é reconhecer a parte que te cabe. Você pode ter falado uma verdade, mas a forma com que falou machucou. Você pode ter tido uma boa intenção, mas atravessou o limite do outro. Você pode ter sentido que estava certa, mas ainda assim causou dor. Pedir desculpas não é entregar seu poder. Muito pelo contrário, é um ato de maturidade emocional enorme. Mostra que você ama mais a relação do que o próprio ego. E aí entra outro problema, a reciprocidade. Relacionamento nenhum sobrevive onde só um dá e outro só recebe. Às vezes você é a que só doa, nunca pede nada, nunca se mostra vulnerável, nunca admite que precisa. Parece lindo, mas no fundo é um jeito de se proteger de rejeição. Se eu nunca precisar de ninguém, ninguém pode me negar. Só que, sem troca, a amizade não aprofunda. Você vira uma espécie de prestadora de serviço emocional. Ajuda todo mundo, carrega todo mundo, mas ninguém te conhece de verdade. Quando some, fazem falta pela função, não pela pessoa. Do outro lado, tem quem só pega. A que sempre liga com problema, que sempre precisa de um favor, que sempre demanda atenção, mas não percebe quando o outro está mal. Você fala 2 horas da sua dor e quando a pessoa tenta contar algo dela, você já muda de assunto. E, depois, se espanta porque as mensagens começam a ficar sem resposta, os convites diminuem, o grupo se afasta. As pessoas não dizem nada, não fazem discurso. Elas simplesmente param de insistir. Talvez esse seja um bom momento para você olhar com carinho e sinceridade para as suas relações e se perguntar: eu tenho sido peso ou presença? Eu tenho sido troca ou drenagem? Eu tenho celebrado ou competido? Eu tenho pedido desculpas quando erro ou finjo que nada aconteceu? Não é para se afogar em culpa, é para ter material de trabalho. Porque se você reconhece onde está errando, já deu o primeiro passo para mudar. Quem nega tudo, quem se acha perfeita, fica condenada a repetir a mesma história até o fim. E se você está percebendo padrões seus aqui, faz uma coisa por você. Não deixa esse insight morrer. Escreve nos comentários qual atitude você percebe que mais afasta as pessoas de você e qual pequena mudança você quer começar a fazer nas próximas semanas. Quando a gente coloca isso em palavras, vira compromisso com a própria alma. E se esse conteúdo está mexendo com você, compartilha com alguém que também anda se sentindo sozinha. Às vezes, um vídeo como esse vira ponto de virada numa relação inteira.